Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Leader AAA, o lugar onde falamos sobre inovação, liderança e futuro das organizações. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E hoje o meu convidado é o meu amigo Fernando Molan. Fernando é um dos principais especialistas brasileiros em transformação digital, inovação e gestão da experiência do cliente. Pioneiro da indústria de marketing digital, CRM, no país, com 25 anos de atuação e carreira de liderança construída em empresas como a Nokia, a Cirela e a Vivo. Atualmente, o Fernando é partner da SponsorBee, uma consultoria boutique de business performance, também é professor e palestrante e coautor dos best-sellers Inquietos por Natureza, Você Brilha Quando Vive a Sua Verdade e Foras da Curva, todos da editora Gente. Fernando, querido, que prazer ter você comigo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade, Carol. O espaço está lindo, incrível. Um privilégio estar aqui, viu? Que bom, a gente está tentando gravar esse podcast faz um tempão. Fernando acabou de mudar para o Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu hoje encaixar essas agendas e eu estou super feliz. É que assim, nessa mesa estão os melhores líderes. Então, até eu conseguir o espacinho para poder estar aqui com você, foi difícil, foi gentileza sua e eu realmente espero poder contribuir de alguma forma. Vai, com certeza. Estou muito, muito feliz em te receber. Antes da gente falar sobre todas as pautas de negócio, e são várias, conta pra gente quem é o Fernando. Você falou muita coisa aí, mas é aquele currículo descritivo que às vezes não diz nada, né? Entrando no AAA, eu acho que eu posso me descrever como uma pessoa que é muito apaixonada. Então, dessa paixão pela vida, dessa paixão por transformar, dessa paixão por me conhecer melhor, influenciar a vida de outras pessoas, acabaram vindo também, dentro desse mesmo mote, uma tentativa de ser cada vez mais autêntico, porque isso é uma luta diária, ainda mais num mundo que tem tanta falsidade, tanta fake, tanta coisa que a gente pode até falar aqui, e a agilidade é uma premissa. Então, o Fernando é pai de 3 filhos, estou no meu segundo casamento, muito bem casado com a Cris, moro no Rio de Janeiro, atualmente, morei mais de 30 anos em São Paulo, no estado de São Paulo, me considero um paulista por adoção e gosto muito de estar aqui, e trabalhei em algumas das maiores e melhores empresas do planeta. Acabei tendo a sorte, eu vim de Volta Redonda, uma cidade industrial no interior do Rio, uma família que é bastante humilde, inclusive, com avós que foram imigrantes, com outros avós que rodaram o Brasil inteiro como militar, que meu avô foi, e tive o privilégio de, honrando um pouco meus ancestrais, conseguir pouco a pouco galgar meu espaço, e nessa vivência conheci mais de 30 países, trabalhar com times de todo o planeta, ocupar funções globais, ocupar funções regionais, e liderar muitos times de alta performance aqui no Brasil, né? Então, que legal. Fora isso, enfim, tem várias histórias para compartilhar por aqui, se o tempo nos permitir. Várias histórias que o currículo não conta. Eu tenho o prazer de conviver contigo no Mastermind, que a gente participa juntos, mas a gente vai trazer algumas pitadas dessa tua trajetória aqui, e eu queria começar falando sobre os momentos mais desafiadores da sua carreira. Escolhe para mim 2 ou 3 que você acredita que foram pontos de virada. Tá bem. Eu acho que um ponto importante, muito legal para você que está aí, pensando em desistir, não desista, tá? Foi quando eu estava na Vivo. A gente tinha contratado uma grande consultoria, parecida com a consultoria que eu trabalho hoje, que é muito menor, mais boutique, mas a gente faz projetos parecidos. E na época nós contratamos, a organização contratou uma grande consultoria, uma das Big Four, para fazer um trabalho de apoio ao nosso programa de transformação digital. E eu comecei a fazer o trabalho, uma complexidade infinita, porque você tem que falar com todas as áreas, todos os departamentos. Eu era um diretor, depois virei diretor executivo na organização, ou seja, um diretor com diretores embaixo. Mas eu interagia direto com a alta liderança, então do presidente da empresa, passando pelas vice-presidências e muitos níveis executivos e operativos dentro da empresa. E aí fomos fazer a primeira reunião com um contratante, que era uma pessoa muito importante da empresa, ainda é. E essa reunião não foi boa. Uma reunião muito difícil, tomamos um feedback duríssimo, uma invertida assim, pesada, né? Porque a expectativa não tinha sido atingida e você, quando lidera um projeto, aquela consultoria foi contratada para me apoiar. E então, a pancada, por assim dizer, vem em você.
que é o ponto focal. Não vai no fornecedor, não vai no parceiro. Pelo menos essa é uma forma mais correta de fazer. E eu ouvi um monte aquele dia, como eu ouvi, né? Então, essa primeira história que eu estou contando, eu fiquei com muita vergonha e muito irritado, muito magoado. E pensei seriamente em largar tudo. Foi em 2016, 2015, 2016. Largar tudo, assim. Cara, as coisas que eu ouvi aqui... Puxa, pra que eu tô, né? Sexta-feira, fim de dia, semana toda, né? Semanas e meses trabalhando assim. E aí era um projeto que eu já vinha sonhando em implementar há 3 anos na minha carreira. Então, o que eu fiz? A gente, quando lidera, tem um enorme cuidado, acho que você aborda isso aqui em outros podcasts, tem um enorme cuidado com a percepção dos seus liderados sobre a sua atitude, até a linguagem corporal. O impacto que que você gera sem querer, sem saber, né? E aí eu me isolei. Eu tinha uma mesa enorme, né? Os diretores tinham mesas, era o escritório ainda, não era aberto. E eu me isolei em um canto, em um dos andares. A luz apagava depois de um determinado horário. E eu fiquei até 3 da manhã. Liguei para casa, falei, eu vou ficar aqui. E fiquei até 3 da manhã reescrevendo e repensando tudo que eu iria fazer a partir daquele feedback muito duro. Muitas vezes até humilhante. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque esse programa depois foi reconstituído. Aquelas horas que eu, por raiva, para assim dizer, né? Coloquei minha vontade, minha intenção, eu falei, não vai dar errado, eu preciso perseverar. E o projeto foi muito bem sucedido e transformou não só a empresa, mas a minha carreira para sempre. Olha! Então eu acho que essa é uma história legal de compartilhar, principalmente para você que está aí vendo a gente. Toda liderança é muito solitária. Você sabe bem disso, né, Carol? Tantos líderes que passaram e passam pela sua carreira, né? A liderança é solitária e às vezes você tem que ter esse momento interno de brigar consigo mesmo e ir em frente ao seu sonho. Então, acho que isso foi muito importante. E aí, se ainda der tempo de falar uma segunda história, porque eu não quero monopolizar o bate-papo aqui. Dá sim. Fernando, você era diretor, estava numa grande empresa, falando uma história super bonita de consultoria, né? Eu sou um consultor, sonho um dia virar gerente. Então, eu acho que eu posso compartilhar uma outra história interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que chamava latentstocks.com. ou latentstocks.com, né? Porque era uma empresa fundada antes da primeira bolha da internet, então no início de carreira, anos 2000, 99, 2000, e foi fundada por alguns argentinos que foram estudar MBA nos Estados Unidos, em Colômbia, e aproveitaram o dinheiro farto que existia na época e lançaram uma startup rapidamente em 4 países, uma operação com 150 pessoas, e eu estava na operação brasileira. Fiquei 3 meses sem ganhar salário, porque furou a bolha, a empresa quebrou, o banco que estava por trás do negócio estava brigando ainda com os fundadores, né? Uma discussão muito grande sobre quem devia o que para quem. E aí, naquela época, tinha muitas empresas quebrando, cara. Muitas empresas de internet quebrando. Foi a bolha.com, a primeira bolha.com. O pessoal que é mais jovem, que não acompanhou, em 2000, as primeiras grandes... Assim, houve um extermínio de startups, né? Mais de 90% das startups da época foram exterminadas. A Amazon quase entrou para a história de uma forma negativa naquele momento. A Amazon sobreviveu por muito pouco. O Jeff Bezos conta bastante disso nas biografias dele, né? E a nossa empresa não tinha fundamento nenhum para ficar de pé. Assim, não tinha. Eu sabia, né? E por que eu estou contando essa história? Porque é um caos muito divertido. A gente... Hoje né? Imagina, eu, jovem, sem ter onde cair morto, tinha acabado de mudar para São Paulo, fazia 1 ano e meio que morava em São Paulo. A minha primeira geladeira foi CCE, cara, acredita? Tinha geladeira CCE. Não era só computador, não era só C7, tinha geladeira, que era que eu podia pagar. Né? Eu era diversão do banco que eu comecei minha carreira, porque eu comprei uma cama no centro de São Paulo, meu estrado quebrou 7 vezes. Foi 7 vezes trocar. Era a cama que eu tinha dinheiro para pagar, entendeu? E então o pessoal, né, às vezes não sabe a história da gente. E aí, quando nós ficamos 3 meses sem ganhar salário, não tinha WhatsApp, não tinha esse tipo de interação, né? Avisaram a gente que um grande portal da época, que era o super11.net, era internet de escada, era outros tempos, aí ia ficar o podcast inteiro falando, mas moral da história, avisaram que essa empresa não tinha pago seus funcionários. Então taca um a ligar pro outro, ligação mesmo, né? Cara, vamos pro escritório, porque não vão pagar a gente também. A gente faz uma barricada lá dentro do escritório e não deixa ninguém entrar. E fomos e fizemos, imagina, a gente passou a noite virado no escritório aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, onde tinha a banda larga, o primeiro lugar que teve banda larga do Brasil, por isso que era aqui. E aí a gente, um monte de jovens, uns
40 pessoas dentro do escritório, passando a noite com uma barricada na porta, na entrada do escritório, porque se alguém entrar aqui para roubar computador, para roubar as coisas, a gente pelo menos tem um direito de alguma coisa, vamos ganhar nosso salário de volta, né? Nossa. E qual que foi a lição dessa época, cara? A lição dessa época que eu tirei, que foi muito importante, é que os relacionamentos e a sua trajetória, eles te precedem. O que aconteceu com essa crise? Todos nós nos recolocamos. Então a gente viveu esse tipo de tragédia, no fim o banco pagou a gente direitinho, depois dos meses todos, passamos apertado, mas todos os meus colegas de outrora, todos ficaram bem colocados no mercado. Porque todo mundo manteve seu network, todo mundo era de alto potencial, todo mundo arriscou ousar empreender nessa startup que quebrou, que deu errado, e o mercado comprou isso com muita positividade. Então, assim, os meus antigos colegas do banco acabaram me oferecendo vagas em outras empresas, e aí foi daí que minha carreira começou. Então, eu estou trazendo exemplos de início de carreira, de fim de carreira, porque às vezes a pessoa está começando, não entende o tamanho do potencial que os seus contatos têm, os seus relacionamentos têm, as atitudes têm. As primeiras crises, né? Muito fortemente. E aí, depois a gente não é nada, né? É importante falar isso, porque quando a gente ouve pessoas que já estão num outro estágio de carreira, a gente tende a pensar que só a gente passa por dificuldades. E no fundo todo mundo tem esse momento. E é como a gente lida com essas dificuldades que nos prepara para o próximo nível. Exatamente, Carol. E assim, eu acho que vocês fizeram um livro, né? Você e o Paul, que traz muita ferramenta para quem está a fim de avançar etapas nessa trajetória, né? O livro descreve isso com brilhantismo, uma obra muito boa, né? Antes de te conhecer, eu conheci o livro, né? Eu lembro, foi muito legal. E assim, realmente, isso que ela falou é verdadeiro. Você não pode desesperar. Quanto mais você sobe... Vira conversa pra gente rir, né? Já vai chegar o momento de que aquilo que tá tirando o seu sono hoje vai virar um motivo para você contar e até dar risada, né? Com certeza. Esse é o lado... E tem que ficar um aprendizado. Exato. Talvez em cada momento de perrengue, mas eu acho que o nosso papo não é nem sobre isso, mas na liderança, né, é muito importante que você transforme os desafios em oportunidade de aprendizagem. Exato. Porque depois no próximo desafio, e quem é líder é pago para resolver o problema. Exato. Se não tem problema, você não vai ser contratado. Exato. A gente é pago para resolver o problema. Quanto mais sobe a carreira, maiores são os problemas. Porque você olha para cima e fala, por favor, me ajude, né? E vai subindo. Então, eu acho que é fundamental ter a serenidade, Carol, que você colocou tão bem. Exato. Vamos falar um pouco agora sobre a tua especialidade, que é a transformação digital. Eu sei que hoje já é um assunto extremamente comum em todas as rodas de conversa, mas que na prática ainda existem muitas empresas que estão inseguras com esse processo ou, de alguma forma, travadas nesse processo. O que você diria para essas empresas? Eu diria que esse é o maior processo de transformação pelo qual qualquer organização já passou. Seja uma organização centenária, seja uma organização muito jovem, e por isso você não está sozinho. É difícil. E é difícil porque o cliente mudou antes das empresas. E o cliente mudou e tem acesso à informação na palma da mão dele hoje que ninguém mais tem. Ele tem mais informação do que a própria empresa sobre ela mesma. E ele pode falar em rede com outras pessoas que vão ter outras informações que vão complementar numa velocidade que a empresa não tem escala para obter. E nem controle, né? Nem controle e nem mecanismos para poder gerenciar. Ou seja, você tem que capacitar seus colaboradores, revisar seus processos de trabalho, desenvolver novas governanças, novas estratégias de marketing, implementar tecnologia, tudo isso ao mesmo tempo agora. E por isso é difícil. E por isso que ainda que hoje, na consultoria, por exemplo, a gente trabalha muito forte com isso em várias grandes empresas, né? Teve uma diferença gritante desde a pandemia. Na época da pandemia, todo mundo procurava a gente para falar, eu preciso implementar um projeto. Agora todos falam, eu preciso melhorar meu projeto, eu preciso incrementar meu projeto, eu preciso reduzir meu custo, eu preciso aumentar as vendas que eu gero. É bem diferente, porque você já tem uma base sobre a qual colocar. Mas as empresas não entendem perfeitamente essa complexidade. Elas subestimam as dificuldades de um processo de transformação digital com uma tecnologia que está cada vez mais acelerada, na qual a inteligência artificial vai, assim, permear tudo e todos, vai corroer as cadeias de valor. Então, é difícil. E aí, não é impossível. Mas é importante que você que está ouvindo a gente, você que está vendo a gente, você tenha consciência de que essa dor da dificuldade é geral, todas as empresas têm, mesmo as Big Techs possuem, e que não dá para fugir delas, mas tem alguns atalhos para chegar lá mais rápido. E quais são as habilidades que essas pessoas precisam desenvolver se a gente tivesse que ter assim, um kit mínimo de adaptação
para essa realidade? Como líderes, quais são as habilidades mais importantes? Eu acho que no caso da liderança, uma coisa que assim, é incrível, né? Eu trabalho com digital há 25 anos, como você falou no início. Eu diria que em 2016 eu estaria aqui falando com você, provavelmente de terno e gravata. Ou com mínimo com um blazer, porque um executivo ou uma executiva que tivesse uma posição de liderança em qualquer grande empresa, ainda que fosse numa área digital, se vestiria dessa forma. Hoje eu estou vestido copiando Steve Jobs, como todo mundo que trabalha em tecnologia usa camiseta preta, virou um pouco de padrão, porque é simples, é fácil, todo mundo gosta, né? Combina com a minha tez branca. E essa é a primeira grande transformação. Eu acho que as lideranças precisam ser, como você coloca aqui na sua própria obra, autênticas. Essas gerações que estão vindo cada vez mais entendem o digital melhor do que nós mesmos, que somos geração de transição. E elas exigem dos seus líderes alguém a quem admirar. E a admiração só vem com confiança, transparência e autenticidade. Então, quando eu comecei a carreira, ainda na época de um dos causos que eu contei, e você provavelmente foi parecido, né? A gente tinha medo, a gente não podia falar dos erros. A gente evitava comentar das falhas, a gente achava que tinha que ser invencível. Existia um livro na época que chamava O Executivo, o Super-Herói Solitário. Né? Acho que ninguém mais quer um super-herói. As pessoas até podem ter isso no seu íntimo, mas elas não verbalizam. Então a primeira grande transformação para a liderança que o digital trouxe e que a gente precisa ser é muito ágil e muito autêntico. Depois eu acho que uma outra dica é trabalhar em rede. Ninguém mais consegue ter todo o conhecimento sozinho e, na verdade, a máquina já tem muito mais conhecimento que todos juntos. Então, a gente precisa trabalhar em rede. É uma premissa. É uma premissa. Poder ter essa agilidade. E a grande competência é você saber a quem recorrer. Então, a maior competência nos tempos de hoje é você falar, olha, eu não sou bom nisso, mas eu tenho uma rede de relacionamentos importante e eu sei que as pessoas são melhores. E rapidamente acionar, integrar e conseguir transmitir uma visão. Tem mais competências, assim. Mas isso que você está falando é simples, mas não é fácil, porque, primeiro, reconhecer que eu não sou bom em várias coisas. Exige o quê? Autoconhecimento e humildade. Que valem ouro e que nem todo mundo tem. Essa coisa de admitir que eu vou precisar pedir ajuda, saber pedir ajuda. E depois ter parceiros de confiança, ter um networking que realmente te apoie, que as pessoas queiram te ajudar. Porque, né? E aí vai, né? Porque aí entra a questão de você ter uma trajetória sólida. Exato. Porque confiança se constrói ao longo do tempo. Então é difícil você chamar alguém para te ajudar se você não tem uma trajetória sólida. E se você não tem um relacionamento cultivado com aquela pessoa. Né? E que aí entra a reciprocidade, que era uma outra palavra que eu ia falar. Quer dizer, uma liderança digital, ela precisa ter muita reciprocidade. Você tem que estar disponível a qualquer momento que a pessoa precisar de você e, ao mesmo tempo, ser capaz de obter reciprocidade de alguém que entendeu que você doou sem necessariamente esperar algo em troca. Isso é uma coisa que a humanidade está muito carente, né? Se falou demais durante a própria pandemia, de que a gente ia ter mais empatia, e a gente vê agora os extremismos que os próprios algoritmos trouxeram. Exato. E acho que os líderes de sucesso vão fugir disso. Então, tem várias outras questões, quer dizer, trabalho duro, você estruturar o que é necessário ser feito com muita consistência, porque o digital é exponencial, por definição. Então, se você começa a sua operação ou estrutura ela de uma maneira com fundações muito frágeis ou sem atentar para o detalhe, que o digital é tudo detalhe, né? A gente tem visto isso em um curso que a gente faz junto. Sim. Assim, se você não faz isso, sua estrutura digital vai desmoronar. E aí você vai agregando. Eu estou falando aqui de competências que não são aquelas que você acha tão fácil nos livros, nem em outros papos como o nosso. Para tentar, de uma maneira ou de outra, trazer um insight para quem está nos ouvindo. Porque poderia ser muito fácil que é um lugar comum, que você tem que ser ágil, tem que saber tecnologia, isso tudo é premissa. É premissa, exato. Mas não é suficiente por si só. E isso, para mim, só reforça algo que a gente tem ouvido muito e que é você estar trazendo exemplos e principalmente embasando no porquê, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais é importante você ser humano de verdade, né? Então, essa questão do autoconhecimento, do pedir ajuda, do ter uma rede de relacionamentos que esteja apta a te apoiar e que queira te apoiar, quer dizer, tudo isso são conquistas humanas. Sim, e eu acho também para quem trabalha com digitalização, Carol, que tem que estudar muito. Que tem que estudar praticar, muito. testar, tem que ter uma mente aberta à inovação. Então, assim, tem outros... Lidar bem com erros. Lidar bem com erros, lidar bem com gente. Nossa, mas o meu amigo, ele é um cara que programa muito bem e trabalha muito bem sozinho. Sim, você tem que saber lidar também com essas pessoas. As pessoas também são importantes na transformação digital. Mas, no fim, transformação digital é cultura. Exato. E cultura é gente. Exato. E que você vai precisar integrar esses perfis diferentes, né? Que são pessoas mais
que trabalham sozinhas, mas são geniais naquilo que fazem, programadores geniais, com pessoas que têm um perfil completamente diferente. E no futuro próximo com robôs, com avatares, com entes tecnológicos que vão estar misturados com as pessoas no dia a dia dos trabalhos das empresas, né? Isso vai ser uma questão muito, muito complexa para a liderança do século XXI. Estava vindo para cá, vendo uma matéria sobre um jovem que se suicidou porque se apaixonou por um avatar criado em inteligência artificial. Um jovem de 14 anos. Nossa. Eu acho que a gente está só arranhando questões de enorme complexidade da psique humana que estão por vir. Puxa vida. Sim. Da mesma maneira que a gente viu em 2022, idosos isolados na pandemia usando a Alexa para ter uma companhia, uma interação. Da mesma maneira que a gente viu o Tamagotchi há 15 anos atrás, Sim, com um bichinho virtual de quem estava no Japão ou no mundo inteiro depois que virou moda, né? Tá? Essas relações humanas com a tecnologia são algo que vai ser muito intrigante, porque a gente tende a humanizar aquilo que nos cerca, inclusive o próprio artefato de tecnologia, né? Exato. Fernando, você fala muito também da importância de colocar o cliente no centro de toda a experiência. Fala um pouquinho mais desse lado de Customer Centricity aqui, como é que você desenha projetos com isso e o que a gente precisa como líder aprender e instalar na cultura. Carol, essa mentalidade. A gente fala para um público executivo com várias organizações, certo? Certo. Podem ser de grande porte e pequeno porte, mas o seu podcast é destinado para ajudar líderes de toda a natureza a serem melhores nos seus negócios, no impacto para a sociedade e afins. Bom, então eu vou falar uma frase que é forte. Tem negócio sem o cliente? Existe negócio sem o cliente? Não existe. Então, por definição, eu sou engenheiro. Então, por lógica, por dedução, o cliente tem que estar no centro de fato. Apesar disso estar na moda, é uma questão coerente que você coloca o cliente no centro se você quer fazer um negócio, qualquer que seja ele. Ao longo do tempo, é óbvio, mas as empresas estão preocupadas com outras ondas da transformação, né? Como a gente começou a falar de transformação digital, então vale a pena fazer uma retrospectiva que vai levar à era do cliente. Porque como é que começou? O que foi a primeira grande transformação onde as empresas saíram do artesanato? Primeira revolução industrial, 1750, muita gente já falou sobre isso, não vou me estender demais, mas você tinha um artesão que foi substituído, por exemplo, no caso da moda, pelo tear, para poder fazer roupas de uma velocidade mais rápida. Tudo bem. Quando veio o Henry Ford, os modelos tayloristas fordistas e a produção em escala massificada, o foco era no produto. Uma vez você com produtos reproduzidos com a condição de qualidade mínima que fosse, mas escaláveis, o foco passou a ser em marcas, em globalização, e aí tem outras definições, eu estou dando a minha aqui agora, né? E você passava a ter um foco muito grande até na teoria da qualidade total, que você precisava reproduzir aquilo em escala de uma maneira coerente. Sim. E consistente. E aí, conforme a gente avançou na era da informação, a gente avançou com a digitalização dos processos, dos canais, dos procedimentos, da forma de envolver e engajar o cliente. Agora, com o poder dos dados que isso trouxe, nós estamos entrando na era da hiperpersonalização, da hipercustomização, em que se você instalar o dedo, aparece um competidor em qualquer lugar do mundo fazendo uma inovação no dia seguinte, porque a tecnologia realmente está comoditizada, as cadeias de valor e produção são globais, e aí essa premissa do cliente no centro se torna essencial. Que esse cliente, empoderado pelo digital, pelo celular na palma da mão, empoderado pelo avatar de inteligência artificial, que daqui a pouco vai estar igual a Jarvis, do Homem de Ferro, com todo mundo, orientando tudo. Esse cliente vai exigir das organizações, dos líderes, que traga a solução que ele precisa, ou ela precise, na hora que precisa, onde precisa, da melhor forma, pelo menor custo. Então, só vai ter sucesso no longo prazo, eu costumo falar isso quando eu dou aula, nas minhas palestras, o único real diferencial competitivo de longo prazo, hoje, é a experiência do cliente. E é por isso que eu trago muito esse tema na minha abordagem, inclusive estou preparando uma obra a lançar no mercado, que eu vou falar um pouquinho dessa humanização da tecnologia em tempos tão complexos para o cliente, né? E para as pessoas em geral, né? Não, já estou ansiosa por essa obra. Vai ganhar uma cópia, mas eu vou autografar não, que aqui entre amigos, vai, né? Sim, claro que vai. Depois em off a gente vai falar mais sobre esse lançamento. Vai ser esse ano, então? Estou tentando. Vamos lá, esse livro pode ajudar muita gente. Eu quero fazer sem inteligência artificial, então vai demorar um tempinho mais para fazer, né? Por favor, né? Mas vai ser, então, a experiência do cliente na era da transformação digital. Vou trabalhar uma temática ao redor disso. Infelizmente, até por questões editoriais, eu não posso abrir muito nesse momento. Tá. Então, a gente está discutindo... Não, a gente está discutindo a temática, mas eu acho que é uma questão muito relevante.
Não, sem dúvida. Porque quem aqui sabe conviver com a tecnologia que a gente está convivendo hoje? O que eu digo é instrumentalizar esse processo que é urgente, que está todo mundo sentindo a pressão Sim. e ninguém sabe exatamente como fazer. Então, por isso que eu digo que é urgente. Você é um líder, beleza? Você tem uma organização com 300 pessoas na sua responsabilidade, direta ou indireta. Você vai fazer o que primeiro? Um feedback olho no olho, vai participar de uma reunião com outros pares seus para tomar uma decisão estratégica de negócio ou fazer um planejamento estratégico, vai olhar o Teams, o WhatsApp, o Zoom, o que você vai fazer? Resolver um problema do cliente. Como é que você, sabe assim, como é que você vai ver uma notificação na rede social de alguma urgência que surgiu, vai ter uma crise? A digitalização está exponencializando os problemas. E isso, para a liderança, é uma angústia tremenda, né? E essa coisa de mensagens instantâneas, muitas vezes geram a expectativa de uma resposta instantânea, que a gente não consegue dar para todo mundo. É isso. E as pessoas não têm bom senso, né? A velha questão do bom senso não se vende. Também vindo para cá, vendo uma discussão familiar. No grupo da família, tem alguns médicos, minha família, que um deles colocou a mensagem de uma paciente buscando uma pediatra às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. E falou assim, se você não respondeu em 15 minutos a minha mensagem, que você está na UTI, ou você, sabe, não se preocupa comigo. Então, quer dizer, onde vão as fronteiras da digitalização? Dentro da vida da liderança, dentro da vida dos profissionais. Não, e a pessoa entrar nesse nível de piração, se tem um problema real, cobrança vá ao mesmo, hospital, né? É uma emergência, resolva a emergência. Então, isso afeta todos os líderes em todas as organizações e as relações de trabalho estão sendo muito alteradas em função disso. E diferente da inteligência artificial que a gente fica pedindo para refazer e tal o tempo todo e não se cansa, a gente tem um limite, né? A gente tem um limite cognitivo, de energia. Então, realmente... A inteligência humanizada tem os seus limites para ela poder processar da melhor forma, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente sempre vai estar em desvantagem. Por isso que uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é a importância da gente saber gerir a nossa energia, que hoje é um grande ativo. Sim. Porque isso, de alguma forma, ou nos coloca à frente ou nos limita. Perfeito, sim. Quando a gente não sabe lidar. Você pode compartilhar com a gente algum case do seu trabalho a respeito dessa, ou um case de transformação digital com foco em experiência do cliente, que junte um pouco todos esses conceitos que a gente trouxe à mesa? Eu tenho alguns cases para compartilhar. Deixa eu pensar aqui agora, enquanto converso com você, talvez um que seja muito inspirador. E eu acho que vale a pena a gente falar de um case antigo, que é um case da época que eu trabalhava na Cyrela, né? Porque ele envolve muitos mercados, pode servir para muita gente, pode servir para várias indústrias, tem uma dinâmica parecida com o mercado imobiliário. Tá. Para quem não conhece como funciona o mercado imobiliário no Brasil, né? Deixar isso claro, você, em geral, tem a incorporadora, as empresas de vendas que geram a demanda, ou a incorporadora oferece o marketing para gerar demanda para que os corretores possam fazer a venda. Os corretores são especialistas, aspas, né? E muitos são mesmo, em fazer a solução do seu lar, do seu sonho, do seu imóvel realizado. E você tem as empresas que fazem a obra, as empresas de engenharia. Tá? São 3 entidades que podem fazer parte do mesmo grupo ou não, mas as 3 entidades desempenham um papel fundamental em trazer um pedaço de terra que tem um sonho, uma maquete, um projeto, e você paga por isso. E o seu pagamento, junto com de outras pessoas, financia a obra que vai ser realizada, né? Pois bem, aí começa a questão da experiência do cliente e quais são as dimensões que ela pode permear dentro de uma organização ao longo da jornada, né? Então esse case é muito interessante. Qual o maior sonho de alguém? Em geral, ele vai estar relacionado aos filhos, à família, aos pais, ou ao lar. Sim, sempre. Alguns, o lar está sempre no o lar sempre tem algum estrutura, né? né? Prover uma estrutura. A gente precisa morar em algum lugar, né? Desde que a gente saiu das cavernas. Mesmo nas cavernas era algum lugar, né? Então... É a nossa base, né? É a base. Família, o lar. Eu costumo brincar, né? Quando eu era diretor lá, eu brincava muito e falava assim, o lar do meu sonho, ele tá lá. Eu posso demorar 1 milhão de anos para conseguir ter dinheiro para comprar, mas é o lar dos meus sonhos, né? Muitos sonhos são inacessíveis nesse mercado. Mas a verdade é que todos nós, quando vamos procurar uma casa nova, nos projetamos lá dentro e projetamos soluções e saídas que vão, de uma forma ou de outra, viabilizar essa conquista. E aí você tem um primeiro elemento do case, que é o elemento do encantamento do comprador. Como é que você faz para... né? Antigamente você não pesquisava na internet, você ia nos estandes de venda. Hoje você faz os 2 processos. Você pesquisa, fala, nossa, eu quero morar nessa rua, nessa vizinhança, quero ter uma padaria próxima, quero ter um supermercado, quero ter alguma coisa. E aí começa a refinar suas opções.
Nesse processo de refinar as opções, quem está vendendo tem que entender profundamente quais são as formas de comunicar e fazer isso acontecer. E a gente acaba ajudando até as empresas a fazerem isso como consultor. Depois, essa sua intenção cai na mão de uma empresa que direciona para um corretor. Corretor de imóveis, gente, ninguém faz faculdade para ser corretor de imóveis, corretor de seguros. É uma segunda, terceira, quinta profissão. Alguns aprendem a fazer com maestria, ela envolve muito dinheiro, envolve muita resiliência, porque depois que eu trabalhei na incorporadora eu vi o quão difícil é vender um imóvel, quanto você tem que ter de energia mental, né? E são pessoas dos mais variados backgrounds. Tem gente de todo tipo. Então, também ainda entrando no tema de experiência do cliente, que envolve employee experience, que é a experiência do colaborador, como é que você encanta, engaja, motiva esses vendedores a darem o seu melhor com tantos clientes buscando o seu sonho? Porque uma palavra errada, ou um processo de venda mal feito, um desconhecimento do mecanismo financeiro, conhecer errado uma planta com o final 1, o final 2, tá de vista para o sol, tá contra... É um detalhe que faz muito, toda a diferença. muito pequeno. E aí, às vezes, uma palavra errada, você afasta aquele comprador. E essa sua venda, esse seu processo, está na mão de um terceiro. Ele é um CNPJ que está vendendo em nome da sua empresa. Então, você tem que trabalhar os elementos da jornada do cliente, de encantamento com o cliente, os elementos de encantamento de quem faz essa venda, e depois você tem que trabalhar os elementos de encantamento da construção do sonho. Porque vamos pensar que tudo deu certo, você foi e assinou. Você vai passar anos esperando seu sonho ser construído para depois serem entregues as chaves, para depois você mobiliar e decorar. Como é que você conta histórias com quem comprou para garantir que não foi só um ato financeiro e uma fatura a pagar um boleto todos os meses? Ou uma entrada muito grande que vai gerar uma expectativa da chave, né? E por sorte eu pude trabalhar na maior incorporadora do Brasil, e numa época que o digital estava começando a acontecer. Então aí sim entra o case, quer dizer, tendo isso em vista, e uma empresa que apoiava esse tipo de transformação, que foi a Cyrela, e é a Cyrela, a gente pôde fazer muitos projetos bastante encantadores de capacitação dos corretores a usar um chat, a escrever corretamente na internet, a traduzir o seu conhecimento de uma forma virtual que as pessoas pudessem usar, a tentar trabalhar com elementos digitais nessa construção da jornada que antes era só física, que era baseada em ler jornal, para que o cliente pudesse co-criar, em lançar soluções que depois o mercado todo copiou, de você acompanhar com câmeras de vídeo pequenas instaladas na obra a elevação do seu projeto para garantir que você não pagou à toa. E vários outros elementos que a gente colocou nesse case e que, por fim, tem que dar resultado, né? A gente, quando eu entrei na Cyrela, as vendas com apoio da internet representavam 10% do faturamento da empresa. Mais ou menos 400 milhões de reais naquela ocasião. E quando eu saí depois de 3 anos, nossa equipe conseguiu, com o apoio de todas as outras equipes, fazer com que o share de vendas, aproveitando essa onda do cliente novo, do cliente no centro, fosse 30% das vendas geradas pela internet, um faturamento superior a R$1,5 bilhão de reais. Excelente. E acabou que esse case foi um case que inspirou muita gente, inspirou muitas incorporadoras. A gente fez a primeira venda pelo Facebook no mundo, homologada pelo Facebook na época, não era nem Meta ainda. Olha, porque venda de imóvel, o lead foi gerado, a pessoa estava em Recife, queria comprar um imóvel em São Paulo, fez todo o diálogo pela caixinha de inbox ali do Facebook, né? Nossa. Depois virou Messenger. E isso me deu muita visibilidade, acabou alavancando não só os resultados da empresa, mas minha própria carreira. Né? E aí uma consultoria grande de recrutamento e seleção foi a Korn & Ferry, me encontrou e me levou para Vivo. Que legal. Mas aí é uma outra história, né? Não, muito legal. Acho que é bom dar essa materialização de como é que isso funciona na prática, né? Tem muito exercício de empatia, de como é que você conta essa história, constrói essa jornada realmente do sonho se materializando ao longo do tempo. E a tecnologia como um enabler, né? Como uma forma de viabilizar esse processo. É isso aí. Padronizar, né? Padronizar. Mas passa sempre por pessoas. Nada disso não teria acontecido se as pessoas não tivessem entendido a importância, se a gente não tivesse conseguido fazer com que todo mundo entendesse a importância de pensar à frente do cliente, se a empresa não tivesse isso no seu DNA. Perfeito. Mas Fernando, eu estou ouvindo aqui a minha incorporadora, e pode ser a que você trabalhou também, entregou a obra errado. Gente, erros acontecem mesmo, eles são gravíssimos, não é essa a questão aqui. A questão é o modelo mental e a intenção gerencial de fazer algo com esse modelo. E essa jornada, Fernanda, ela também tem um tempo para acontecer. Você precisa de algum momento esperar esses resultados aparecerem. Nunca vai ser perfeito, é muito difícil. Mesmo com a inteligência artificial ajudando, porque são milhares, milhões de pessoas. Como que você vê hoje o timing para isso? Ele está mais curto, o timing de fazer uma jornada dessa com sucesso, por conta de tecnologia, das pessoas já terem uma mentalidade mais trabalhada?
ou não? Eu vejo as empresas perdidas e confusas. Então, toda empresa hoje, ou a grande maioria das grandes empresas, você fala assim, jornada do cliente, o cara puxa cheque, mas eu sei o que é cheque. Persona, cheque. Persona é a representação arquetípica de um cliente ideal, né? Sim. Vamos fazer aqui um desenho dos momentos da verdade, que são aqueles momentos em que você interage com a marca e que pode acontecer um problema ou uma grande solução. Cheque. Fala, legal, como é que você faz isso em escala para diferentes segmentos de clientes usando tecnologia? Eu faço um monte de campanhas aqui na minha ferramenta do RD Station, do Salesforce. Falo, legal, mas isso não... Isso é uma açãozinha de e-mail marketing, uma campanha de WhatsApp, uma interação qualquer de um bot. As empresas não estão sabendo como transformar isso em um real diferencial, num processo, mesmo com a tecnologia existente. Né? Então, se você me perguntar como funciona, eu diria que o seu manual da venda faz isso melhor. Porque naquela limitação que tinha do mercado do bairro, ele conseguia ainda conhecer o cliente. Porque ele está mais próximo do cliente, basicamente, né? E ele fazia aquele carinho que as empresas não fazem. As empresas são muito desumanizadas. A gente é ótimo em lembrar, quando a gente está fora da organização, do que seria muito bacana para recebermos como experiência, como mimo, e do que gostaríamos de fato de fazer. E quando a gente veste a máscara de gestora, a gente rapidamente se esquece e pensa como um número. É porque os objetivos numéricos, financeiros, acabam exercendo uma pressão, talvez, tão imediata, muito grande. Só que a gente esquece de como a gente é quando é cliente e passa a trabalhar como executivo ou executiva. E aí, a simples atitude de se colocar de fato no lugar da nossa vivência como cliente faria muitas experiências de marcas incríveis serem diferentes. Tanto é que os grandes cases hoje são marcas que fazem isso, né? Eu era um gestor, ainda sou, mas eu tô mais velho, a gente vai amadurecendo em algumas questões, né? Talvez nas próximas vidas seja mais leve. Mas eu era muito duro com a minha equipe. E por quê? Porque eu tinha essa obsessão. A pergunta que eu mais fazia era assim, você é o cliente, o que você acharia dessa experiência? Você navegou no site que a gente colocou no ar agora? Não, chefe, então vamos navegar junto. Olha aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui. Você fez o checklist mínimo para colocar isso aqui no ar? E o pessoal não gostava muito quando eu fazia isso, mas na verdade o meu advogado, a minha advogada era o cliente que estava por trás, pagando a conta. Porque o nosso trabalho não pode ser menos do que excelente. O cliente não merece menos do que isso. Aí é obsessão pelo cliente, realmente. Né? E é uma virtude ou uma competência que pouca gente tem, porque isso exige dedicação 24/7. Até hoje, 5 anos depois, 6 anos depois quase, no condomínio onde eu estou, as pessoas sabem que eu trabalhei na Vivo e me pedem ajuda para poder tentar endereçar um problema que tem ou alguma questão que aconteceu. E assim como quando eu era executivo, e como os executivos estão lá fazem, e em outros operadores que estiveram comigo naquela época hoje também fazem, eu não conheci ninguém que não parasse e não fosse resolver o problema. São muitos, não dá para resolver todos. Claro, claro. Mas é esse tipo de atitude que faz a diferença pro profissional, né? Perfeito. Fernando, agora mudando um pouco para a inteligência artificial, eu queria ver a sua visão a respeito do uso disso nas empresas ou na vida profissional. Existem muitas empresas que que estimulam muito, e eu percebo resultados interessantes dos meus clientes que usam isso bem, e existem umas que ainda têm um certo preconceito, uma certa reserva, no sentido de pensar, poxa, o meu colaborador vai ficar preguiçoso, vai deixar de pensar por si, né? Se fosse para fazer com robô, eu não precisava de você. Então, qual é o limite entre o bom uso da inteligência artificial para realmente potencializar a capacidade humana e não substituí-la? Eu acho que parte desse discurso negativo decorre de viéses cognitivos da liderança. Porque as empresas, elas só aprenderam que elas tinham que tratar bem os colaboradores e as colaboradoras quando perceberam, por vários estudos científicos, que isso levava a ter mais resultado. Sendo muito pragmático, as empresas não tratam as pessoas bem porque elas gostam das pessoas. Tratam as pessoas bem porque um ambiente infeliz faz com que elas produzam menos ou o resultado seja pior. A Revolução Industrial passou por provar isso, né? E isso é uma evolução humana, é uma evolução do setor privado. O setor público ainda está passando por desafios para se ajustar a essa realidade do nosso país. Mas, isto posto, inteligência artificial não tem volta. Não tem mais a opção de usar ou não usar. Você pode ter a opção de usar as ferramentas corporativas que vão ter bases de dados proprietárias que vão evitar um risco maior de exposição cibernética, mas que também vai haver. Ou você pode optar por morar numa caverna e não fazer negócios, né?
As outras opções todas são irrelevantes. Agora, pensando que é uma realidade que não tem volta, qual que seria o uso ideal ou recomendado, principalmente pensando em pessoas que estão começando agora a jornada de trabalho e acostumaram a ler resumo de livro, pegar tudo meio prompt, meio pronto. É uma questão que tá em xeque. Assim, você vê que eu estudei bastante antes de chegar aqui, porque na verdade, gente, quem tava vendo a gente aqui, eu viajei de avião e depois me desloquei, então eu vim lendo bastante coisa. Eu hoje também, eu me informo muito. Acho que a boa liderança tem que ser bem informada, eu tô sempre estudando, né? Mas, por isso que eu tô trazendo tanta referência real, próxima, mas eu vi um paper hoje, o primeiro paper que eu vi, em inglês ainda, alguns pesquisadores lá da China, um grupo americano, mostrando que a inteligência artificial parece afetar a capacidade cognitiva das pessoas. Sim. Ou seja, você de fato começa a ter um QI menor ou a ter uma capacidade cognitiva menor. Porque você está usando a inteligência artificial, ela resolve todos os problemas para você e o seu cérebro se acumula. Se vicia naquilo e acumula outros conhecimentos. Né? Disso, Mas por isso que eu separei a discussão. Porque esse tema ainda está em debate. É a mesma coisa que agora se sabe que as crianças com celular têm um problema, que até pouco tempo atrás não sabia, só se intuía. Né? Ou como pensavam há tempos atrás, que o celular dava câncer no cérebro. Tem coisas que você tem que estudar ainda antes de dar uma resposta definitiva. Mas as empresas que usam inteligência artificial, e todas deveriam usar, não estão muito preocupadas se o colaborador está mais ou menos capaz, porque no fato, eu vou acreditar que se ele der mais produtividade, elas estão felizes, entendeu? Para o bom líder que está preocupado em ir um pouco além, fazer com que essa pessoa realmente se desenvolva, aí tem algumas dicas. Vamos a elas. Eu acho que a inteligência artificial nunca deveria substituir a inteligência humana. Vendo um debate recente no setor de saúde, por exemplo, que eu acho que é uma analogia legal, várias instituições de saúde usam inteligência artificial para automatizar, melhorar seus processos. Raio-X, por exemplo. Você coloca uma inteligência artificial que processa em milissegundos o que é aquela imagem raio-x, que são em escala, são repetitivas, né? Individuais são únicas, mas em escalas tem milhões de pessoas fraturando alguma coisa, você vai ter um padrão que a inteligência artificial pega e captura e processa. Então, usando isso para dar ao médico uma ferramenta mais rápida de diagnóstico. Mas quem tem a palavra sobre o diagnóstico é o médico. Por outro lado, saber se a inteligência artificial pode ser usada numa definição de um processo interno do hospital, de uma automação, de uma eficiência que vai reduzir custo, e aí ela pode ser soberana, porque o grau de assertividade dela é muito maior do que de qualquer pessoa trabalhando naquele processo repetitivo. Então, eu acho que, com esse exemplo, o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que está receoso de inteligência artificial, não sabe como implementar, entenda profundamente o seu core business, veja quais ferramentas que hoje não é a questão de ter a ferramenta ou não, tem infinitas. Quais que vão, de fato, agregar valor para o seu negócio, naquele desafio. Tente capacitar as pessoas a conviver com a ferramenta, aprender e usá-la melhor e não para competir com ela. E, particularmente, que para mim é o grande risco, Carol, e a gente está vendo péssimos exemplos no âmbito das esferas globais, de política, e isso interfere na vida de todos nós, a questão ética da inteligência artificial me assusta muito. Fala mais sobre isso. E eu acho que todos nós estamos reféns, em certa instância, do que as Big Techs têm feito usando nossos dados. E eu não sei até onde isso vai ser usado em guerras, onde vai ser usado em estímulos a conflitos, em manipulação de sociedade, em questões corporativas de sabotagem industrial. E muitas outras questões negativas das pessoas que existem desde que a humanidade existe, porque é bíblico. Se você for buscar na origem da Bíblia, né? Caim e Abel nada mais era do que inveja. Então, as grandes paixões humanas são as mesmas. Isso até vale um podcast à parte, mas as grandes paixões humanas continuam as mesmas, que são aquelas refletidas na literatura, na poesia e também no mundo dos negócios. E a inteligência artificial mal utilizada por pessoas inescrupulosas, e não nos esqueçamos como líderes que a concentração de psicopatas no meio corporativo é maior que na sociedade civil, isso para mim me dá muita preocupação. Aí sim é o tema de uma outra conversa, ou seja, a gente abriu aqui várias janelas, mas realmente ou seja, é usar com que intuito, né? Entender o que está por trás em termos de objetivos, que ela é poderosa, mas ela precisa ser usada. Questões simples, né? Que não tem a ver com o mundo dos negócios, mas que poderiam ser aplicadas da mesma maneira. Eu vou dar 2 exemplos rápidos, para não estender muito para quem está nos ouvindo não se cansar. Mas é legítimo que as cidades usem câmeras de segurança para melhorar a nossa violência?
Eu imagino que no estado que o Brasil hoje está, 99% das pessoas diriam que sim, por favor, façam logo. A grande questão é quem vai usar esses dados para qual fim. E se vai fazer de segurança pública ou de ditadura ou qualquer coisa do gênero. É um grande risco, né? Nós estamos passando nossa cara nos prédios. Então essas bases de dados estão acumuladas em algum lugar e não é uma visão negativa, é só uma reflexão. Por outro lado, ainda dando esse exemplo, né? Então essas câmeras estão aí disponíveis. Quem está usando, para quem está usando, pode usar em nossa segurança? Tá bom, mas quem vai controlar a segurança do todo? Quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Né? Até que ponto isso pode ser manipulado? Então isso é uma preocupação legítima. E a gente faz a correlação com o mundo dos negócios. Muitos de nós, eu inclusive, admiramos práticas como a da própria Amazon, né? De gestão de baseada em inteligência, de um trabalho incrível. Eu sou um cliente muito recorrente dessa empresa e adoro receber as coisas rápido da minha casa e personalizadas para mim. Sim. Mas quando eu visito um centro de distribuição da Amazon, eu me questiono fortemente se aquele é um tipo de trabalho que é humanizado. Até que ponto para o limite da produtividade? Mas vamos substituir por robô. Então tá bom, qual vai ser o futuro do emprego? Exato. Até que ponto a liderança ela vai prover um mundo de renda mínima ou de um emprego justo? Então, essa é uma outra discussão social muito grande. E que eu acho que quem trabalha com transformação digital, com inovação, tem que ser protagonista dessa mudança dentro dos seus ambientes de trabalho, e por isso trago aqui. Não é porque eu sou um romântico, muito pelo contrário, ainda que seja, nem porque eu acho que isso tem a ver com o mundo dos negócios e não deveria achar. Sim, tem a ver. Tem a ver porque a integração do setor público e do setor privado já aconteceu há algumas décadas atrás, e cada vez mais nós que estamos, né, como líderes em empresas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas, temos a obrigação de nos prepararmos para liderar corretamente com esses fatos, né? E até porque faz todo sentido, porque a gente vai precisar sempre de mercado consumidor, né? Então, se não tem renda, se não tem, como é que você vai girar essa roda? A gente precisa achar uma maneira de continuar girando essa roda e fazer esse movimento. Assim, a gente vai ser confrontado como líder cada vez mais com pequenas decisões a cada dia que vão bater profundamente em valores éticos. Isso já existe hoje, mas essa integração da tecnologia com o mundo físico, como a gente concebia até então, ela traz novas fronteiras. E eu não vejo a liderança sendo preparada para lidar com isso. Perfeito. Muito legal. Acho que a gente trouxe aqui uma pitada, abriu várias possibilidades de outras conversas, porque esse tema realmente ele produz, né, esse efeito de multiplicador em termos de ideias e de complexidade, mas acho que você trouxe questões práticas também de como as empresas podem dar o próximo passo, se prepararem em termos de desenvolvimento contínuo, em termos de aprimorar as habilidades humanas. Você trouxe muito pensamento crítico na própria maneira como você se colocou, e esse pensamento crítico para mim é uma coisa muito importante nesse processo, que a gente realmente perceba o que está acontecendo, né, e não simplesmente aperte botões, ou seja... Eu sou um fiel defensor da importância da liderança. Sim. Tudo que aconteceu na humanidade decorre da liderança. E num tempo de tanta transformação tão rápida, nós, líderes, temos que fazer, com muito pragmatismo, as escolhas corretas, Carol. Sim. Então, eu sempre faço a provocação, porque a nossa empresa é feita para gerar mais resultado. A gente ou vai aumentar o faturamento incremental dos clientes, ou aumentar a eficiência. Mas isso tem que ser feito com ética. Tem que ser feito com princípios, tem que ser feito desenvolvendo as pessoas, tem que ser feito com impacto social relevante, tem que ser feito ainda mais vigor numa época que tanta gente está batendo contra o conceito de meio ambiente mais saudável, de um mundo mais justo, de uma integração, inclusive com a liderança feminina melhor. E esse tipo de pauta não pode ser esquecida. Muito legal, Fernando. Puxa, que prazer te ouvir dessa conversa hoje gravada, né? Me fala o que é sucesso para você hoje. Bom, eu acho que sucesso é uma palavra que depende de cada um. Então, sucesso para mim, e é curioso, depois eu posso comentar um caso sobre isso, mas sucesso para mim não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem, quanto poder você conquistou, ou quanto espaço você ocupa numa empresa A, B ou na sociedade em geral. Eu acho que sucesso tem a ver com se um dia, ou no momento qualquer, a gente partir para o próximo plano, que a gente até agora não tem esse controle de quanto tempo vai viver ou não, a gente ir em paz sabendo que a gente fez as melhores escolhas e ajudou o máximo de pessoas que a gente pôde. Sim. Ou seja, quando a gente morrer, vão lembrar da gente com um sorriso no rosto e com um agradecimento. Excelente. Em escala ou não? Isso seria uma definição boa de sucesso. Excelente. Obrigada, meu amigo.
Sempre muito bom conversar com você. Agora fala para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como é que elas podem te encontrar? Olha, eu tenho... Muito obrigado, Carol. O privilégio é meu estar aqui. É um prazer também te ouvir, porque a gente autenticamente sabe o trabalho um do outro. Sabe, a gente conversa muito no offline, né? Então agora... Assim, a ideia agora foi trazer um pouco para cá. De repente, eu gosto muito de participar de podcasts como o teu, porque uma palavra que às vezes você fala que pra gente é uma coisa natural, pode transformar uma vida. E isso já é um grande impacto. Se for uma pessoa que tiver uma ideia diferente, fizer o bem para alguém, já valeu. Entendeu? E aí, enfim, falando um pouco das minhas redes, como você perguntou, eu tô bem fortemente no Instagram. Então, @FCMOULIN, FC Moulin. Moulin é igual Moulin Rouge, do moinho francês, a origem da família. No LinkedIn, pode também me adicionar, comentar. E, como eu brinco, para os que me conhecem mais próximos, e aí alguém te conhecer, eu estou sempre ao alcance do WhatsApp. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, se vocês também aproveitaram essa conversa e tiraram vários insights importantes sobre transformação digital, experiência do cliente, liderança, compartilhem esse episódio para que mais pessoas possam se beneficiar. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.